Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Meetcast. E hoje temos um episódio muito especial com o Weber Souza da EcoAssist, o Weber que é diretor-geral da companhia, junto também com meu parceiro Erílio, de longa data, já participou de vários episódios. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre as novas, né, sobre a nova assistência e a nova cobertura que a Mitsui tem em parceria com a EcoAssist. E a gente vai comentar sobre um assunto muito legal que tem muita conexão com o novo propósito da companhia, sobre o novo posicionamento da marca, tá bom? Weber, seja muito bem-vindo ao Meetcast. É um prazer ter você aqui, né? E que a gente tem um episódio hoje muito bacana e muito rico, né? Do Meetcast, tá bom? Muito obrigado, Zeca, pelo convite, Erílio, a Mitsui, uma parceria aí que certeza que vai ter sucesso. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que o assunto vai ser bem interessante. Maravilha. Erílio, mais uma vez, obrigado. Já é o nosso sócio aqui no Meetcast. Obrigado por estar com a gente, tá bom? Não, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade pra gente falar, né? É uma coisa bem bacana, vocês vão ver, né? A gente vai divulgar duas coisas bem legais e vocês vão gostar. Maravilha. Weber, começando contigo, eu queria que você contasse um pouco da tua história, um pouco da história da EcoAssist, como vocês começaram, da onde surgiu a ideia, né? E que, poxa, é um assunto que está muito em voga e que ainda não se adequou a esse novo mundo em que a gente preza pelos valores de ESG, de sustentabilidade, tá errado, né? Então conta um pouco pra gente como é que começou a empresa e um pouco da tua trajetória, por favor. Legal. Bom, a EcoAssist começou... A gente acabou de completar 15 anos, então você imagina que há 15 anos... Quando a gente começou a falar sobre esse tipo de serviço, sobre essas necessidades que hoje já são bem atuais, naquele momento também, só que você tinha uma conscientização muito menor. Então, a gente ia ali para as reuniões para apresentar a EcoAssist no começo, a gente voltava para casa falando assim, cara, será que vai dar certo? Porque havia muito questionamento sobre o que ia acontecer com esse mercado, né? Então, lá em 2010 para 2011, a gente idealizou a EcoAssist. A EcoAssist fez uma validação para mercado. Inicialmente, a gente já pensou em mercado de seguros, porque os executivos são do mercado de seguros. E era também uma forma de você chegar no consumidor final, porque um grande problema do descarte irregular é uma questão cultural. É como as pessoas sabem o que fazer e como fazer. E aí a seguradora, ela tem esse mecanismo, porque ela tem ali os serviços de assistência, então ela alcança uma grande parte da população brasileira, né? E aí a gente idealizou o produto, pensando ali primeiro em São Paulo, depois a gente expandiu para Sudeste, depois a gente ganhando mais ali corpo, a gente começou a fazer o atendimento em território nacional. Então... Nesses 15 anos, a gente foi olhando para o que o mercado de ESG veio tendo de necessidade, com muitos padrões internacionais de controle, de rastreabilidade. E, assim, o mais importante é que a gente consegue pegar uma necessidade de um consumidor final, né? Unir com uma vontade das seguradoras em fazer algo diferente, preservando o meio ambiente e ainda protegendo as futuras gerações através da reciclagem, que a gente coloca todo esse material como matéria-prima novamente, né? Então, eu sou administrador de formação, mas um entusiasta sobre o assunto, fui estudar sobre isso, assim como os outros sócios, né? E como fazer um serviço tangível, né? Porque muito se falava sobre sustentabilidade dentro das companhias, falava da reciclagem do papel da impressora, né? Ou de algumas ações muito pontuais. E como fazer algo tangível para chegar no consumidor final, gerando valor para a marca? Que é o que a gente está falando aqui hoje em parceria com a Mitsui. Maravilha. Então, Erílio, o que a gente vai fazer na Mitsui agora em parceria com a EcoAssist, né? O Weber contou um pouco como a empresa começou e qual era a necessidade que o mercado tinha, e eles abraçaram essa necessidade, né? Mas conta um pouco o que a gente tem de novidade para as pessoas aí no produto empresarial. Tá bom. Obrigado, Weber, por ter vindo. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu sempre achei muito interessante o propósito da empresa de vocês, né? Eu sempre admirei, conheço, bom, a gente já comentou aqui, pelo menos há 13, 14 anos eu conheço, e conheço os executivos que
começaram com a empresa, né? A gente, como companhia, agora está com um novo posicionamento. A gente agora está focado em seguros corporativos. E mais do que isso, a gente começou uma nova onda que é uma onda de buscar o nosso propósito como empresa. A seguradora já tinha um papel social muito grande, porque a gente repõe o bem do cliente, a gente não deixa que ele fique sem amparo no momento que ele mais precisa. Então, a gente quando foi falar sobre o nosso propósito, que é o que a gente tem falado muito, a gente sempre pensou naquilo de proteger. E essa questão da proteção a gente continua tendo, é o papel da seguradora, né? Só que o que a gente podia fazer mais, além de proteger? Porque proteger, bem ou mal, as outras companhias também protegem. A gente começou a pensar, então, e dentro do nosso propósito hoje, que é incentivar as pessoas e as empresas a melhorarem o mundo, né? Acho que esse é o ponto nosso, né? E a gente pensou que a gente podia dar mais do que um serviço de seguro tradicional. Então, aí, na hora que a gente estava falando sobre isso, já me veio na cabeça de longe, né? A empresa da EcoAssist. Eu já conhecia as pessoas, conhecia o serviço, já sabia da credibilidade. Então, eu falei, putz, a gente tem que, de cara, conversar com o pessoal da EcoAssist. Isso para a gente incluir um serviço de assistência, que é a primeira novidade, dentro do produto empresarial. E tá? o que é essa assistência? A gente recolhe, né? No caso, o pessoal da EcoAssist recolhe equipamentos fora de uso e dão um fim sustentável para esses equipamentos. Todo tipo de equipamento? Não, tem, claro, todas as contas tem alguma restrição. Evidentemente, se ele trouxer lá uma máquina, sei lá, gigantesca, eu não vou conseguir retirar. Mas dentro das condições, a gente coloca claramente quais são os limites, tanto de tamanho, tanto de utilizações, mas a gente tem o serviço. E por quê? Como bem comentou o Weber, era muito comum, principalmente em pequenas empresas, né? O cara não ter onde descartar de forma correta os equipamentos antigos. Então, você imagina que ele tem um monitor antigo. Vai fazer o que com esse monitor? Você não pode levar e jogar no lixo comum. Você não pode fazer... E é difícil você encontrar um local onde você descarte isso de forma correta. Ele falou, bom, isso é uma necessidade de fato para o cliente pequeno, né? Então, foi a primeira coisa que a gente pensou. Bom, a gente precisa de uma assistência. E depois, tá bom, se a gente quer incentivar, né, as pessoas, a sociedade a fazer algo, a transformar o mundo, a gente também tem que ter algo dentro do nosso produto. E isso tem sido um mantra dentro da companhia para todas as linhas de negócio. A gente não... Quando vai pensar num produto novo, a primeira coisa que a gente pensa tá bom, isso vai ajudar a transformar a sociedade? Isso vai ajudar a cuidar melhor, a dar um serviço adicional do que é só repor o bem do cliente? E aí a gente lançou, então, agora, né, está no ar, a cobertura de ESG. Aliado, a gente fez o pacote, né? Junto com a assistência, a gente também fez a cobertura de ESG, que faz o quê? Quando o cliente tem um evento de incêndio, por exemplo, ele tem um vendaval ou um dano elétrico, enfim, quando ele tem esse tipo de evento, normalmente a seguradora vai fazer o quê? Repõe o bem dele da forma como estava. A gente vai continuar fazendo isso. Mas agora, com essa nova cobertura, o cliente pode contratar a cobertura e ele vai poder reconstruir o bem de uma forma mais sustentável. Então, ele tem uma verba adicional para, por exemplo, fazer um telhado verde. Por exemplo, fazer um sistema de captação de água. Por exemplo, descontaminar o solo que, eventualmente, no incêndio dele, ele causou. Então, são coisas assim, instalação de placas solares. Tem uma série uma lista de coisas de melhorias que o cliente pode fazer, né, depois do evento de incêndio, de um evento de vendaval, enfim, não só repor o bem, mas repor de uma forma mais sustentável. Essa é a ideia. Que maravilha. E, Eber, como você tem visto, né, esse mercado? Até a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores antes de a gente começar o Midcast, de o quanto isso evoluiu nos últimos anos, né? E acho que culminou com o crescimento da EcoAssist. Então, que se fizesse esse paralelo de, olha, o mercado pediu, as empresas globais pediram isso, e aí culminou para esse crescimento. Conta um pouco sobre isso pra gente. Sim, com a fala do Erílio aqui, já fica muito claro a preocupação das empresas, das seguradoras, das companhias com o todo, né? Porque a gente está falando de catástrofe, a gente está falando de eventos climáticos, que muitas vezes é resultado das nossas más práticas. Muita enchente é por conta do descarte irregular. Não estou falando que é só isso, mas contribui. Então, se cada um olha para o seu pedaço, para aquilo que pode viabilizar, e aí entra a iniciativa das empresas, né, como um grande defensor da sustentabilidade, porque só o poder público não tem como fazer isso e chegar em toda a população, né? Então, assim, a questão cultural vem mudando. Então, isso fez com que o mercado crescesse.
essa forma mais globalizada também, porque isso muito mais forte lá fora, né? Se você pegar aí países que passaram por grandes guerras ou que tem território muito pequeno, ele teve que se virar ali para poder... não tem um lixão para você poder jogar e deixar lá e ter um espaço territorial que você não vai utilizar. Você não tem isso lá na Europa, né? Você tem países muito menores e com muita população e que você precisa reduzir o consumo, você precisa reaproveitar. Então, as companhias, principalmente aí, as que têm um reporte para fora do país, têm esse nível de exigência. E isso vem crescendo. A gente vê isso de uma forma exponencial. Nos últimos 15 anos, isso já cresceu e agora entra ainda mais fatores assim de validar aquilo que é de verdade, porque também durante muito tempo falava-se sobre sustentabilidade sem praticar a sustentabilidade. Agora o consumidor não aceita mais isso. Ah, você é sustentável, então o que você faz? As pessoas conhecem mais sobre isso. A própria SUSEP estabeleceu alguns requisitos que a seguradora não pode simplesmente falar que ela faz e se preocupa, ela tem que comprovar. Então isso contribuiu muito para o nosso crescimento. E igual a gente estava falando, né? O mercado de seguros, embora ele seja grande, ele é pequeno. Então, se você não faz certo, você não vai fazer em um lugar, de repente você já não tem mais abertura em nenhum outro canal, né? Então, isso também traz uma responsabilidade para toda a cadeia. Então, nós somos responsáveis pela coleta, pela descaracterização, pela destinação e pela entrega de um certificado. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? E vem crescendo cada vez mais a preocupação das companhias com isso. Perfeito. E, Erílio, como é que você vê essa questão de conseguir, de fato, colocar em prática o propósito novo da Mitsui dentro de um produto? Que é, igual o Weber falou, muitas vezes a gente vê as companhias falando muito mais do que fazendo, ou não fazendo de fato na prática, só mascarar ali e de fato, eu tô só mostrando e fazendo velho marketing. Mas não, aqui assim, a gente tá falando de atuar com propósito. O atuar com propósito da Mitsui, ele é verdadeiro. Conta pra gente como tá sendo isso, inclusive lá dentro, né? Sim, sim. É uma grande, não diria que é uma grande mudança, porque a gente como sociedade ali, né, a sociedade, a companhia já tem isso no DNA. Se vocês olharem, a gente tem o reporte anual da companhia no mundo. As ações de ESG para a Mitsui já acontecem assim, há muitos anos, né? No mundo, a gente tem exemplos como a companhia já reflorestou vários locais que foram desmatados, são um tipo de ações. Tem, por exemplo, aplicativos que em zonas de estrada onde tem muita passagem de animal, o aplicativo avisa. São pequenas coisas, mas assim, isso já são políticas que a companhia tem há muitos e muitos anos, né? A gente fez o quê? A gente aliou isso tudo que a companhia já tinha com a nossa vontade, de fato, de transformar, né? Ajudar as pessoas a transformar o mundo, empresas e pessoas a transformar o mundo. Então, quando a gente está pensando agora em qualquer ação, a gente sempre pensa, coloca isso como uma prática. Parece bobo, mas a gente já, por exemplo, eliminou papel há muito tempo. A gente já tem, pelo menos há 10 anos, a gente não manda uma apólice em papel para o cliente, já faz tempo, né? A gente não... Se você for a companhia, você vai ver, a gente dificilmente imprime alguma coisa, só se for alguma coisa muito... Putz, precisa, mas a gente não faz, né? A gente já tem... O nosso prédio, onde a companhia está instalada, tem certificação verde. A gente tem um cuidado, né? Sempre teve muito isso. Agora, o que a gente está dizendo é externando isso para o mundo, né? Porque a gente fazia isso bastante dentro de casa, mas a gente não externava. E aí... A gente começou a pensar que, bom, a gente precisa dar esse exemplo, porque se todo mundo der um pouco do exemplo, você vai acabar ajudando a sociedade a mudar, né? E aí, é muito bom e legal de ver que todos os funcionários, ou a grande maioria, também se engajou numa causa social. Putz, é uma transformação muito bonita de ver, né? Quem está dentro da empresa sente isso. É muito mais do que vender um produto, é muito de você enxergar o bem que você faz para a sociedade dentro da companhia e para fora, né? Então, eu enxergo hoje que, assim, como bem comentou o Weber, tem uma força que é externa, não há como negar isso, né? O cliente é muito preocupado com isso, a própria SUSEP está preocupada com isso, todos estão preocupados com isso. Mas como é que a gente faz isso para tangibilizar? Então, a gente, de novo, criou a cobertura e a assistência. Porque no caso da cobertura, né, quando a gente foi vender, foi até engraçado, quando a gente foi vender isso para o segurador, todo mundo, não, mas isso não existe, o que vocês querem fazer e tal? Porque o trabalho da seguradora, né, a gente sempre falava isso como um lema,
A seguradora só vai repor o seu bem da forma como estava. Esse era o lema da seguradora. Não é dar lucro para o segurado, porque é fora do princípio do mutualismo e tal. A gente teve que convencer o mercado a dizer, não, a gente vai continuar não dando lucro para o segurado. Não é esse o movimento. O seguro continua na sua essência. Mas a gente quer o quê? Incentivar ele, a encorajar ele a fazer algo diferente. Pô, você já vai ter que reconstruir o prédio, por que não reconstrói o prédio de uma forma melhor? É bom para ele, é bom para a sociedade, é bom para o ambiente, sabe? Pô, você coloca lá um telhado verde, você põe uma placa solar, captação de água, você já está refazendo o prédio, entendeu? É uma adaptação, não é nada de excepcional. Então, assim, por que não fazer isso? Então, foi um papo, né, que a gente teve. A gente já tem outras iniciativas em andamento, né? Por exemplo, a gente deve implantar ainda dentro do nosso questionário de risco, para aceitação do risco, uma questão lá que se o cliente tem algum programa formal de ESG ou de reciclagem e tal, a gente dá um desconto para ele contratar o seguro. E isso são só alguns poucos exemplos. Isso é legal, hein, Aline? Isso dentro do meu produto, tá? Mas como eu te comentei, todos os produtos da companhia têm o desafio hoje de pensar fora. Fala, putz, a gente não pode mais só entregar um produto, uma apólice. A gente tem que entregar algo mais. Tem que incentivar, né? Não é só... De fato, quando a gente fala que o seguro tem um papel social, né? Na sociedade, obviamente... de fato, eu acho que é muito. Você tá conseguindo fazer isso e botando em prática, né? Mas o Weber comentou uma coisa comigo muito legal, que a EcoAssist não tá só ali na cadeia de eu vou lá, retiro, dou descarte consciente, eu faço todo o meu processo, mas também estão atuando na regulação. Como tem sido isso? Porque aí vocês estão pegando a cadeia inteira, que é muito legal. Conta um pouco pra gente sobre isso, Weber. Quando, né, ao longo dessa nossa jornada, a gente ali sempre ouvindo das seguradoras, como que a gente pode contribuir, né? E sempre com esse viés da sustentabilidade, mas a gente conseguiu, ao longo desses anos, desenvolver o mesmo produto, o mesmo serviço de descarte ecológico, mas com um viés de regulação do sinistro. Então, imagina que teve um dano elétrico, algum evento, né, alguma catástrofe. Para o bom segurado, ele vai ter um problema para dar destinação para aquilo que foi indenizado. E para aquele segurado que tem alguma outra intenção, eu estou indo retirar esse equipamento preocupado com o meio ambiente, tá certo? Então, ainda eu continuo com a mesma bandeira de sustentabilidade, porque de fato é isso, e a sustentabilidade econômica também é uma necessidade. Então, eu regulo, eu faço a retirada desse equipamento, faço laudo para a seguradora, garantindo que aquele material foi retirado, e a gente tem aí uma boa quantidade aí de casos onde a gente constatou algum tipo de anomalia, né? E falo de casos muito grandes, de equipamentos de grande porte, de valor muito alto, onde a gente teve até que contratar estrutura especializada para desmontar, ou seja, esse segurado não tinha, essa empresa não ia saber o que fazer com aquele material. Né? E ele estava precisando ali receber uma máquina nova. Então, imagina, numa preocupação que a gente conseguiu resolver. Então, para esse bom segurado, foi uma assistência. Agora, para aquele que já tem um outro interesse, é uma regulação. Perfeito. Uma coisa que eu acho bacana, Heber, vocês também têm o descarte de pequenas quantidades de entulho também, não tem? Sim, temos. Então... Isso eu não sei para vocês, mas para mim, fazer uma pequena reforma em casa é sempre um transtorno, porque você não sabe o que fazer com aquela pequena quantidade de entulho, que às vezes é pequena mesmo. Sim. E você não vai comprar ou contratar o serviço de uma caçamba, que é absurdamente grande. E você contrata lá o serviço da caçamba, tem que achar uma vaga para colocar, vai arrumar problema às vezes no condomínio, tem lugar que você não consegue colocar. Todo mundo joga alguma coisa na sua caçamba, e quando você for usar, quando você vai usar, já tem um monte de outras coisas. E o pessoal, as pessoas mesmo assim, culturalmente acham que a caçamba ela resolve tudo. Pelo contrário, ela, na parte de destinação, no aterro para onde vai ser despejado aquele resíduo de construção, não pode ter galho de árvore, não pode ter sofá, não pode ter uma série de coisas. Então, o que as empresas fazem? Leva ali para mascarar um pouco, né, do problema, mas próximo a um aterro, tira o que não pode da caçamba, joga de lado, fica lá um amontoado desses resíduos e entra só com aquilo que é permitido. Isso quando legalizado, né? Senão vai para um aterro sanitário aí ou para um lixão, aterro sanitário para algum lixão que vai consumir grande espaço cúbico físico ali daquele material.
E aí o nosso serviço, ele atende essas pequenas reformas. Então imagina quebrar um banheiro, quebrar uma parte ali da cozinha. E vamos supor que nessa sua reforma você ainda tenha algum outro tipo de material, de produto para descartar. Vou aproveitar que eu estou reformando, vou descartar o sofá. Em uma assistência só, em um acionamento só, você já resolve 2 grandes problemas. Pô, que legal. E como é que é o processo de retirada de vocês? Vai um caminhão? Como é que é para as pessoas entenderem como é que é feito esse processo mesmo? Tanto em residência como também nas empresas. Legal, legal. Bom, a gente, então, trabalha sempre com agendamento, né? Então, a pessoa precisa estar em casa, então, num horário ali que ela melhor se adapte. Então, a gente sempre tem lá uma equipe com 2 funcionários, até 3, depende do que vai ser retirado, né? Principalmente no caso de empresas, às vezes precisa de um pouco mais de trabalho braçal. Então, mediante esse agendamento, a gente manda ali foto do motorista e do ajudante dentro de uma ordem de serviço por celular, para que a pessoa tenha uma segurança de quem ela vai receber na casa, né? Ou até na empresa. Na data agendada, a gente faz a retirada. Se precisar fazer alguma desmontagem pontual, a gente faz. A gente já consegue filtrar isso no momento do agendamento. Depois isso é em território nacional. Depois a gente tem um armazenamento temporário nessas regiões onde eu faço a coleta, né? Então, se eu faço isso em Salvador, se eu faço isso no Rio de Janeiro, eu tenho um armazenamento temporário regional. Depois isso vem para São Paulo. Tem muito coleta, muito produto que eu não consigo dar a destinação controlada, certificada fora do Sudeste, né? Porque você tem que ter uma grande massa para você ter tecnologia, para você ter investimento, né, para você fazer essa destinação. Então, eu tenho que concentrar isso nos grandes centros para poder fazer a destinação. Aí a gente usa uma malha ociosa de logística, né, para muita empresa, muita transportadora vai sair de São Paulo para levar alguma coisa para o Nordeste e ela voltaria vazia. Então, a gente já tem uma rede para trazer esse material. Trago esse produto dentro da nossa sede, começa um processo de descaracterização, uma desmontagem mesmo, separar ali o que é ferro, o que é plástico, o que são outros tipos de resíduos, separar isso por macrolotes e depois enviar para destinação. Então, não existe uma indústria que recicle tudo. Você vai ter uma indústria para o plástico e, às vezes, para as variações dos plásticos, você vai ter outra para reciclar o material ferroso e assim por diante. Então, a EcoAssist, eu vou viabilizar a retirada ponto a ponto, porta a porta, que é a logística e é a parte mais difícil desse trabalho. Vou acondicionar, criar lote, fazer a destinação, transformar em matéria-prima. É uma cadeia gigantesca aí, hein? Porque a gente pensa, só vai retirar. Não. Para retirar tem que ser um processo o menor correto, trabalho. Né? Exatamente. Exatamente. Ô, Erílio, e aí, assim, tem muito corretor que ouve a gente e assiste os nossos vídeos, né? Depois com os cortes que a gente manda nas redes sociais, principalmente. Queria que você comentasse se quais apólices estão sendo contempladas para essa cobertura, essa assistência, já estão em vigor? Conta um pouco mais dessa parte comercial da coisa. Tá bom. Não, já tá valendo, né? Tá valendo todos, para os produtos que a gente chama de empresarial massificado, que são os produtos de 0 a 20 milhões, né? Todos eles já estão contemplados, né? A contratação também é fácil. Acho que é bom também comentar que neste mês a gente lançou uma nova ferramenta de cotação, uma nova ferramenta, um kit novo para o corretor, que não é só um kit novo, tá? A gente criou um kit e um motor de cálculo, um motor de decisão totalmente novo também. E a gente está chamando o produto empresarial como a nossa base para o que a gente espera para o futuro, que é ter uma seguradora digital. A gente vai ter ali dois caminhos, que é um leque de serviços onde o próprio corretor se serve, então é a seguradora digital. E o outro leque também é voltado para seguros empresariais, que é onde a gente opera muito bem já, inclusive, nos grandes riscos. E aí, essa cobertura que eu comentei de ESG também vale para o produto de grandes riscos. A cobertura, a assistência é produto massificado, mas a cobertura vale também para as empresas maiores. Se ele precisar, a gente tem também a cobertura disponível, tá? E aí, no massificado, quais riscos que estão entrando? Todos? Padaria, açougue? Sim. Então, isso é uma coisa ali, né? Isso é uma coisa bacana, né? O nosso produto empresarial, ele não é voltado só para comércio e serviço. Ele tem comércio, serviço e também indústria, que é uma coisa que
Normalmente as companhias não operam. E até o serviço de assistência, né, Weber? A gente negociou um negócio bacana que é também recolher alguns equipamentos industriais. A gente delimita nas condições qual é o peso, a dimensão disso, mas não fica concentrado só no serviço de comércio e serviço, né? Ele fica também no serviço industrial. Então, para todo tipo de negócio que a gente faz cotação no sistema, a gente tem a solução da EcoAssist para poder ajudar. Ou seja, até 20 milhões vai ter... Ele pode contratar sem medo a assistência e a cobertura, que o Weber garante, né, Weber? O Weber garante. E pensa, né, tem aí também uma questão que às vezes a preocupação é muito com itens de grande porte e tal. Agora, pensa uma indústria que ela trabalha com uniforme, que ela tem uma geração ali da sua própria marca, né? E ela não vai saber o que fazer também com isso no fim de vida útil ali, ou quando o funcionário saiu, ou quando depreciou. Essa assistência a qual a gente está falando aqui, se ele não tiver uma eventualidade lá, um sinistro, alguma coisa, ele vai poder descartar itens, por exemplo, o uniforme, com uma certificação, com uma garantia de que aquilo não vai parar em mãos indevidas e também promovendo a reciclagem. A gente trabalha também aí com desfibramento dessa malha para aquela construção daqueles cobertores que a gente ajuda algumas instituições sociais em relação a isso, né? Então, pode ser uma vez ao ano, por exemplo, que ele fala, poxa, peguei tudo que foi troca de uniforme, material gráfico, equipamento eletrônico que queimou e foi deixando numa salinha ali, o custo metro quadrado é caro, né? E ele vai poder, através dessa assistência, descartar isso de uma forma única e com rastreabilidade. E vai ter um limite de acionamento? Sim, como todo serviço de assistência, né? Não só Mitsui, mas qualquer seguradora, todos têm limite de utilização. E aí, de acordo com aquilo que foi negociado ou não. Sim, exato. Ele vai poder, isso, né? na contratação, é importante dizer que a gente deixa sempre, né? As nossas condições gerais, elas ficam disponíveis tanto na intranet do corretor, quando ele está lá no acesso logado, quanto também na internet. A gente deixa 100% dos casos na internet, na intranet. Ele pode ir lá no site da Mitsui para minha empresa e ele vai conseguir condições gerais, limite de utilização, tudo de forma clara e transparente para que ele saiba antes de contratar sobre o serviço. Tá? Perfeito, perfeito. Weber, queria que você contasse um pouco de mercado, né? Como que você está vendo esse mercado, né? O quanto que a gente pode evoluir, o quanto que a gente ainda tem a caminhar, e o que tem de novo vindo aí, se tem alguma novidade, o que vocês estão planejando daqui para o futuro? Bom, é um mercado que cresceu, mas ele ainda é muito pequeno, né? Você ainda tem uma oportunidade muito grande, você tem uma geração de resíduo enorme. Há um debate muito grande nas empresas, né, que trabalham com logística reversa sobre o volume de material reciclado. Alguns vão falar em 4%, outros vão falar em 7%. Mas vejam, a gente está falando de, mesmo que seja 7%, ainda é muito pequeno. A maioria de tudo que é resíduo gerado não é reciclado. E você tem muito valor aí agregado. O grande desafio é você conscientizar o consumidor final para que ele dê o destino correto, para que ele não simplesmente deixe ali, pega o problema dele e faz uma transferência desse problema para toda a sociedade, né? Eu até estava falando antes sobre um problema que a gente encontra, é a informalidade. A pessoa foi entregar um sofá, um colchão, aí a pessoa tá lá na residência e fala, cara, você não quer esse meu colchão? Leva esse meu colchão, cara, te dou R$50. Aí o cara fala, pô, tá bom. Ele pega, joga na próxima esquina. Então, o problema que era de um, virou de toda a sociedade. E aquele colchão, ele não vai entrar num processo de logística reversa, ele não vai fomentar, ele não vai criar oportunidade para que uma empresa invista numa tecnologia para reciclar, porque ele vai parar num aterro sanitário, né? Então, assim, a gente tem aí a EcoAssist mesmo, assim, olha muito para a necessidade do mercado, para o que a gente vem acompanhando mundo afora, e agora para esse próximo ano, né, desde já a gente está olhando muito também para o resíduo de automóvel. Então, né, você tem aí uma grande quantidade de automóveis que precisam sair de circulação e você tem poucas iniciativas de reciclagem de automóveis. Então, é uma das coisas que a gente tem agora para o nosso pipeline aí. A gente já está desenvolvendo uma planta para reciclagem de automóveis e é algo que daqui a pouco a gente vai conseguir sair para o mercado falando aí sobre... Então, se for uma geladeira, a gente recicla. Se for um automóvel, a gente recicla também.
E aí já é na nova planta e em um outro lugar, que vocês acabaram de se mudar, né? A gente é na nova planta. Isso já é em Tamboré, Alphaville, que é para onde a gente foi agora. A gente ficava aqui em São Paulo, né? Agora a gente tá lá em Tamboré. E assim, isso para atendimento em território nacional, mas centralizando nessa nossa planta Fabril. Ah, legal. Ô, Erílio, queria que você falasse um pouco sobre, voltando no assunto de propósito, né? Mas como que você tá se sentindo, né? Conseguindo colocar de fato em prática uma ação que acho que deve convergir com aquilo que você pensa também como produto, até para uma pessoa que está há bastante tempo no mercado de seguros e, de fato, colocar em prática o propósito da companhia com o propósito de um produto que, assim, não se você for pensar, tá bom, qual que é o papel social aqui de um produto empresarial? Então, a gente tá conseguindo fazer isso, né? Sim. Porque não é só assistência, também é cobertura, né? E que a assistência, outras também tem alguma coisa parecida e tudo mais, mas a cobertura é uma coisa que, sim, pode até ter, mas assim, que é diferente, né? Poucos pensam nisso e colocam isso em prática. Então, como que você viu isso e o desafio para você como executivo da companhia ver isso? Deu orgulho? Como é que foi isso para vocês lá dentro? Ah, claro, né? Isso aí, putz, assim, não para mim só, para a equipe inteira, porque eu tenho uma equipe de subscritores, uma equipe da área de produtos. Isso foi uma ideia construída de forma bem coletiva. Sentamos eu, Paulo Godoy, que é o nosso superintendente de grande risco, porque a gente... De novo, né? A gente conversou tanto, fez tantas reuniões, fez tantos workshops a respeito disso, do propósito, de como a gente vai fazer para incentivar, para encorajar as pessoas, empresas a mudarem o mundo, né? E aí a gente, tá bom, mas isso, se a gente só jogar isso, se a gente só for para mídia dizendo, a gente agora tem um propósito, não parece muito, como é que eu posso dizer? Não parece muito fair, não parece muito, né? Você tem que, de fato, praticar, né? E aí, o que eu fiquei feliz é que a gente, dentro da companhia, consegue praticar isso. A gente está conseguindo praticar isso todo santo dia. E esse produto, essa assistência e o próximo que eu comentei que a gente vai fazer do desconto e tal, isso tudo é só o início, tá? Isso é só o começo. Vocês vão ver ainda muita coisa do que a Mitsui tem pela frente, porque não é o movimento do Erílio, não é o movimento da equipe do Erílio, né? É o movimento da companhia. Então, a gente está falando de como dar alguma solução dessa mesma forma, nesse mesmo sentido, para o seguro de transporte, também para o seguro, os outros ramos da companhia que a gente tem, né? Porque a gente opera em vários ramos. A gente opera em transporte, risco de engenharia, responsabilidade civil, garantia. A gente tem uma série de produtos voltados para pequenas e grandes empresas, né? Tudo que a gente chama de seguro corporativo. E todos os gestores da companhia estão imbuídos do mesmo sentimento. E não os gestores só, né? Porque o gestor foi o primeiro. Aí, depois a gente começou a conversar com as pessoas. E as ideias, muitas das ideias, vêm, claro, das pessoas, né? Não sou eu que estou empurrando uma dinâmica, não sou eu que estou empurrando uma filosofia. Não. Isso vem de baixo, vem do pessoal que, de fato, hoje em dia, assim, se você pegar alguém hoje, sei lá, abaixo de 30, você vender um produto para um cara desse é muito diferente de vender um produto para um cara acima de 50, acima de 60. Porque o cara abaixo de 30 hoje, ele não quer só um produto, ele quer comprar algo em que ele acredite, de fato. E é isso que proposta de valor, né? Exato. Então a gente tem que olhar muito para esse mercado, né? Tem que olhar muito para a nova realidade. A gente tem que entregar o que dê valor. Muito mais do que entregar um produto por um prêmio, que é o que acontece normalmente, não. A gente tem que fazer isso e com isso ainda trazer um valor para a sociedade, para o cliente. É isso que importa, né? Então estamos muito felizes. A equipe está feliz, a companhia está feliz. Isso tem refletido bastante nos números. O resultado da companhia nos últimos 2 anos tem vindo bem. Então, eu acho que não tem, como é que eu posso dizer, não é um milagre, na verdade. É uma construção, tem bastante esforço, não tem nada fácil também, porque, como eu comentei com vocês, não é simples você aprovar esse tipo de cobertura. Por exemplo, você vai aprovar isso com um ressegurador que não está acostumado com isso. Para ele também é uma novidade. Então, você primeiro precisa explicar qual é o seu objetivo e ele acreditar nisso também, porque se ele não acreditar, ele não vai te apoiar. Então, é um trabalho de convencimento que vai do cliente, vai do corretor, vai do resseguro, é uma cadeia. É o funcionário, é a própria direção. Como é que você faz? Então, é uma coisa bem grande. É uma mudança para a sociedade, eu diria, né? Não é para a companhia. Sem dúvida. E eu acho que o grande resultado disso é gerar resultado, né? Financeiro, inclusive, mas com propósito. Né? Então, a gente devolvendo para a sociedade aquilo que ela proporciona para a gente. E isso tem muito a ver com mutualismo, com seguros e tudo mais. Né? Então, acho que a Mitsui está dando um grande passo, né?
mesmo que seja ainda um passo inicial, mas é um grande passo para novas iniciativas. Então, acho que é motivo de muito orgulho para todo mundo lá dentro, Com né? certeza. E, Eber, queria que você tivesse aí as suas considerações finais, né? De como que a EcoAssist pode ajudar, inclusive outras empresas também. Pode fazer seu merchan à vontade Legal. e considerações finais daquilo que você acredita como né, empresa de fato mesmo e aquilo que você pode colaborar também com a tua empresa, né? Legal, legal. Bom, a EcoAssist, como eu falei, né, a gente veio se adaptando muito aí às necessidades desse mercado. E uma das coisas que eu não falei aqui, mas que a gente também tem um olhar bastante apurado, são para as questões sociais, né? Algumas das nossas iniciativas com parceiros, a gente homologa algumas instituições, principalmente que fomente educação e renda. E a gente patrocina, e a gente faz doações, e a gente entrega material de produto mesmo, de transformação para essas instituições. Uma das iniciativas que a gente tem é um grande parceiro de negócio nosso, a gente retira o sofá, o colchão, e a gente faz uma doação para essa instituição. Dentro dessa instituição, você tem 2 ciclos. 3 meses, esse profissional, ele vindo de alguma vulnerabilidade social, ele vai aprender sobre tapeçaria, carpintaria, marcenaria e assim por diante. Legal. Ele transforma esse sofá antigo num sofá novo e vende esse material na comunidade local. Então, você está fomentando renda para aquela comunidade, está viabilizando para que outras pessoas tenham acesso a um móvel novo. E aí, depois de 3 meses ele aprendendo, ele fica 3 meses ensinando alguém e depois ele vai para o mercado de trabalho. Então, veja só, assim, o que uma escolha certa pode gerar para toda uma cadeia. Então, a Mitsui está viabilizando para que o segurado faça um descarte, está resolvendo o problema desse segurado, e depois você tem uma cadeia toda, ou que seja de reciclagem, ou que seja até de uma transformação na sociedade, que lá na frente você vai ter novos consumidores também do mercado de seguros, né? Então, também nos enche de orgulho essas iniciativas e acho que, de consideração final, a gente tem uma preocupação muito grande com rastreabilidade, isso é algo que a gente não abre mão. A gente olha para a sustentabilidade em todos os aspectos, então a parte social, a parte econômica principalmente, tem que ser viável, né? E a gente olha para todos os projetos. Quando a gente começou a conversar com o Erílio e a equipe, a ideia ainda não estava completamente formada de como seria. E isso é legal, porque a gente fala, mas qual é o momento de vocês? A gente tem essa expectativa. Eu falei, cara, a gente consegue fazer um produto, a gente consegue fazer um serviço que atenda a sua especificidade. E é assim que a gente trabalha, sempre a 4 mãos, 6 mãos, e a gente olha para essas oportunidades. Então, pode contar com a EcoAssist para os mais variados desafios desse mercado. Maravilha. A gente vai colocar na tela agora, edição, o contato da EcoAssist também, tá? Quem quiser entrar no site para conhecer melhor, acho que é importante. E acho que um recado importante aqui, pessoal, de fato, é o quanto, né, que a Mitsui está conseguindo colocar em prática o propósito de ajudar pessoas e empresas a transformarem o mundo, né? Então, acho que o que o Weber falou aqui agora faz muito sentido, né? E que comprova, que rechaça ali aquilo que não tá ficando só no discurso, tá sendo colocado em prática. Então, eu quero agradecer a tua presença aqui hoje, tá, Weber? Foi muito legal bater esse bate-papo aqui contigo, da gente ter essa troca. Eu acho que foi muito importante te conhecer e conhecer o trabalho da EcoAssist. Então, obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, Zeca, Erílio, e contem conosco. Obrigado, pessoal, aí também pela audiência. Maravilha. Erílio, tuas últimas considerações, né? Então, sobre o produto, sobre a tua expectativa, né? E um recado também para os corretores que queiram, né, contratar já, enfim, para os clientes também que a Mitsui tem, né? Então, tuas últimas considerações, por favor. Bom, primeiro agradecer o Weber, né? A gente já se conhece, como eu comentei, há bastante tempo e, assim, eu fico feliz de poder firmar essa parceria com a EcoAssist, né? E como você mesmo comentou, fazendo, né? Seguindo o nosso propósito, né? Eu peço, né, aqui, eu peço que os corretores, amigos, os nossos companheiros aqui de mercado, que provem o produto. Acho que isso aqui que traz ali a credibilidade do negócio. Então, para os corretores que nos cotem, experimentem o serviço, né? Garanto para vocês que é um preço extremamente acessível,
Isso se você comparar ali com o preço do seguro do seguro empresarial, é muito baixo o valor, muito baixo mesmo. Então, vale a pena. Possivelmente o cliente não vai nem sentir se você colocar isso na assistência, mas o valor que isso traz para ele, com esse valor é assim, absurdamente grande. Então, testem, por favor. Consultem o nosso manual na internet, as nossas condições. Provem também a nova ferramenta de cotação. Está bem legal, muito usual. A gente quer que ela seja uma referência para tudo que a gente for fazer agora em termos digitais. Né? Então, agora é isso aí. É usar, é vender, é experimentar. E eu conto com a ajuda de todos os nossos parceiros aqui. Obrigado de novo pelo convite aqui, Weber, de ter vindo, né? Aceitado o nosso convite aqui. Fico bastante feliz, tá? Maravilha. E chega ao fim mais um episódio do Meetcast. Vamos colocar aqui na tela agora os canais da Mitsui, os canais também da EcoAssist. E para os corretores que estão assistindo a gente, lá no msig.com.br tem o portal do corretor, tem as condições gerais, aquilo que o Elírio já falou. Então, podem acessar, usar, cotar, que a Mitsui já está pronta para atender vocês, tá bom? Bom, muito obrigado e que a gente se veja aí no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!